E o que teria de implante de hormonal, né? Chip, que eu falo chip hormonal, né? Tem gente que fala implante hormonal, chip hormonal, que é a questão do implante hormonal. Hum. Vocês gostam dele? Acham assim bem eficaz? E foi mal interpretado pela mídia por conta disso. Mas assim, é mais uma via, né? É mais uma via, assim como endovenosa, que você faz na veia, que você vai no hospital e toma, que o médico te passa para ir para casa e você toma o antibiótico em casa e a dipirona em si, o analgésico. Só que ao invés disso, você vai ter uma via subcutânea, né? Percutâneo. Onde esse elemento vai estar sendo liberado aos Década de 30, de 1930, ele envolve um custo a mais pela tecnologia que ele traz. Claro. Ele é mais cômodo, né? Então você vai botar no subcutâneo e isso vai durar aí por 6 meses. Você não vai ficar tendo que se preocupar em tomar medicação todos os dias, tendo o mesmo efeito. É uma, é uma via que a gente vai entrar em conjunto. Uhum. Pra... Estamos começando mais um Zovico Talk aqui hoje. E hoje também temos, como sempre, convidados especiais aqui. Eu estou com o Dr. Andrei Reis e estou com o Dr. Ademir Esperidião. Peraí que eu já vou passar o microfone para eles. Mas você que está em casa aí, não perca, eles vão falar de bastante coisa legal. Inclusive aí, para a produção aí, põe lá na capa que hoje nós vamos falar de implantes hormonais, reposição hormonal. Isso aí a galera gosta muito, comenta muito. Curte, compartilha, vamos mandar bala. Valeu, gente. Doutor André Reis, é um prazer te receber aqui. A gente já se viu um pouco pela rede social. Muito obrigado por ter vindo. Pô, o prazer é meu. Fico muito honrado de ter sido convidado. Não esperava de verdade mesmo e tô feliz por estar aqui. Gostei muito do convite, viu? Obrigado, valeu. Doutor Ademir Esperidião, Eu que agradeço, meu irmão, obrigado por ter vindo. por ter acolhido a gente e ter chamado a gente para estar conversando, debatendo um pouco mais sobre saúde, nutrologia e afins, né? Bacana, obrigado. Olha, eu achei muito interessante, né, para quem está em casa aí também, o doutor Ademir e o doutor Andrei, eles estão abrindo um instituto. Nós vamos falar logo mais isso, o Instituto A2, onde eles também vão trabalhar com, que nem eu falei agora, né, no início, com implantes hormonais, com ganho de peso, com perca de gordura corporal e tudo mais. E vai ser bem bacana, não perca aí esse bate-papo de hoje. Como a gente tinha conversado, né, logo mais, você veio para Limeira em 2020, né, para trabalhar num hospital na época também, que estava precisando bastante, e gostou, veio ficar para a cidade, para a região. Como é que foi essa experiência, essa ideia aí? Bom, eu formei no final de 2019, né? E 2020 teve a pandemia, né? Bacana. E eu comecei a trabalhar na faculdade onde eu formei, né? Eu fiz internato lá, inclusive tem um polo aqui na Santa Casa da nossa faculdade, mas eu terminei lá. Ah, E eu bacana. passei trabalhando e aprendendo muito mais do que eu tinha aprendido durante a faculdade no próprio hospital escola da nossa faculdade. Que bacana. E aí, por questões desse estresse que estava naquele momento de 2020, a parte financeira também deu uma pesada. E eu falei, cara, eu quero estudar mais. A vontade de estudar sempre teve, mesmo antes de eu trabalhar lá. Eu tinha a minha Bacana. mulher que estava comigo lá, e eu decidi junto com ela de vir para cá. Ao ponto que Perfeito. ela até veio fazer internato aqui. Bom, então, o que que me fez vir para Limeira? Primeiro que quando eu vim para São Paulo, eu cheguei aqui em setembro e fiquei até dezembro, Ah, de bacana. 2020. Então eu cheguei em Limeira para morar de fato em dezembro de 2020. Então trabalhando diretamente aí com a pandemia, ajudando a população tanto de Limeira quanto da região aqui, né. Que bacana. E desculpa a pergunta, você falou que a sua esposa fez internato. Ela é médica Ela é também? médica também. Ah, que bacana, muito bacana. Olha aí, casal de médicos. Bacana, doutor André. E com relação a esse estudo aí, vocês comentaram também que vocês gostaram mais dessa parte de medicina integrativa, né? Que é o que vocês estão entrando também com o instituto, é isso? Isso. Bom, então, a gente sai da faculdade muito sabendo sobre doença, né. Sim, E perfeito. e eu me envolvi, assim, por exemplo, com aquele estresse psicológico, mental que a gente sofreu naquela época. Claro. Na época, por exemplo, sobre o estresse você tem que aliviar alguma coisa, então a gente só ficava enclausurado, tinha isolamento social, Sim.
te bebia muito quando juntava com os amigos, eu não sabia comer direito, e eu venho já de uma família de pessoas obesas, Ah, né? entendi. E, e isso afeta muito a gente. Então, a faculdade, ela, que nem eu falei, ela ensina muito sobre doença, mas poucos como prevenir, A solu- prevenção de saúde, correto? Sim, saúde E aí eu, preventiva, né? Isso. eu naquele momento, eu comecei a Trata pensar, depois que aconteceu, né? isso trata depois que aconteceu. Aquilo nunca entrou na minha cabeça, isso desde a Entendi, faculdade. Eu falei, cara, tem coisa que não tá fechando. entendi. Eu saí apaixonado por cardiologia, medicina de emergência. Eu acho que eu saí muito bem preparado para aquele momento. E mas eu queria saber orientar meus pacientes, né? Então, Sim. eu decidi naquele momento fazer uma especialização em nutrologia. A partir do momento que eu tomei essa decisão, eu comecei pensando que eu só ia aprender a orientar de fato os pacientes sobre como modificar de fato o estilo de vida deles, alimentação, exercício físico. Só que na hora que eu entrei, eu me apaixonei por aquilo. Sim, Aquilo legal, ali bacana. modificou a minha vida de fato, né. Sim. E eu comecei a entender que a medicina não era sobre aquilo tudo só que eu tinha aprendido. A minha faculdade foi muito boa, que nem Não eu era disse. só sobre doença, mas sim poderia ser sobre saúde, né? Isso, aquilo De verdade. isso, mudou a minha rota ali. Eu comecei a olhar a saúde de forma como ela deve ser olhada. Bacana, Olhando tanto a parte social, como a parte espiritual, como a perfeito. parte física e mental. Sim. E, Até me porque modificando, eu posso levar para os outros. você falou bem também, porque a parte emocional é onde se viu onde cria várias doenças também, né? Parte emocional hoje em Sim. dia tem que ser bem cuidada também. É. E Pode falar, doutor Demir, eu ia logo na sequência falar com você mesmo. não, e justamente falando sobre essa questão da, você estava falando da parte emocional e a gente Claro, não dava tanta importância a isso até passar por uma situação bem complicada como a gente passou, né? O mundo sim, inteiro. Então, sim, assim, e acabou que voltou, as pessoas voltaram para si para tentar cada vez mais se cuidar, né? sim, E sim, eu acho que tanto eu quanto o Andrei eh, vimos nessa situação uma forma de orientar nosso paciente sim, não só como alguns colegas ou alguns profissionais acabam orientando, ó, você tem que emagrecer, tira o pão, tira o arroz, para de comer que você vai emagrecer, ou orientações muito genéricas. E que no final das contas acaba que a pessoa não nem consegue seguir, né? Porque não é uma coisa praticável. Se eu uhum, falar para você que não é para comer, você vai falar, eu vou comer o quê? Não vou comer arroz, não vou comer pão, não vou comer o quê? E a pessoa é, fica nessa não é fácil, celeuma. Então, para ter um resultado e realmente melhorar a sua saúde, tem que ser uma coisa mais específica, né? E regrada, sim, regrado, uma coisa mais que você sim. consiga direcionar o paciente para ele adequar isso à vida dele, né? Inclusive, seguindo essa conversa que nós estamos tendo sobre alimentação, sobre nutrição do organismo celular também, a gente conversou um pouquinho sobre nutrologia, né? Sim, Também não está relacionado a nutricionista só, como a gente estava falando. sim. Vocês querem falar um pouquinho sobre qual é a nutrologia que vocês também estão entrando, né? Estudaram, estão fazendo para poder aplicar no instituto, né? Bom, você tem. São áreas afins, né? São áreas, sim, São áreas afins, mas assim, a nutrologia vem justamente daquela deficiência, né? De algumas áreas, da área da endocrinologia, ou sim, algumas áreas que não sabiam manejar muito bem esse paciente. perfeito. E aí, como é que a gente faz para orientar melhor? Então, assim, ela foi criada justamente para isso e para tratar doenças associadas a doenças metabólicas, parte Sim, de alterações hormonais, sim, parte de melhora de performance, diminuição de peso, aumento de peso na questão da hipertrofia, se a pessoa tiver com a massa muscular diminuída ou quiser fazer certas mudanças corporais ou claro, associado também isso à saúde. Então, essa área veio para agregar as outras áreas e conseguir, no final das contas, servir ao paciente, sim, que é o principal, né? Da melhor forma. sim, sim, claro. Então, a nutrologia entrou nessa celeuma, né, Andrei? Ela entrou no que faltava, na verdade, para completar todas as áreas, né? Porque a, Sim, a nutrologia em si, ela é uma área, é uma especialidade que ela vem para prevenir doença associada à alimentação errada. Uma sim, delas é a obesidade, síndrome metabólica, hipertensão arterial, é que nem já dizia Hipócrates.
tudo começa no intestino, né? Então a nutrologia veio para de fato falar, para confirmar ainda mais isso, né? Então aí entra as especialidades que a gente falou. Aí vezes você quer performar mais, quer ganhar massa muscular. A gente consegue entender isso porque a gente está olhando na causa do Claro, problema. claro, tá certo. E como você também citou o exemplo do intestino, né? Uhum. Que é onde tem a absorção dos nutrientes. Sim. Isso. O que muita gente não entende hoje em dia também, mas você até segue uma pergunta subsequente aí, é que hoje em dia é tudo de caixinha, tudo industrializado, tudo gera informação, tudo lotado de glúten, tudo com lactose, tudo com não sei o quê. Explica para quem está em casa aí, doutor, pode ser o doutor André ou o Ademir, se o intestino não estiver bem, como é que Que vai ter dificuldade, né? Em perca de peso ou ganho, como é que... Bom, assim, ó, a origem de, vamos dizer, não vou dizer 100% das doenças, mas 95% das doenças iniciam de forma inflamatória, né? Uhum. Então, assim, se você tem algum tipo de inflamação, acaba dificultando algum objetivo que você tenha. Por exemplo, você quer emagrecer, mas pensando pelo lado do emagrecimento, o paciente obeso ele é por si só um paciente já inflamado. Uhum. Então, assim, isso dificulta o quê? Dificulta que na hora dele fazer uma absorção de um nutriente que ele precisava, ele não vai absorver de forma correta. Por quê? Porque ele já é um paciente inflamado. Ele não vai conseguir perder tanto esse peso, porque a própria cascata de para perder peso, você tem que melhorar essa inflamação dele para ele conseguir, como é que eu posso dizer, dar armamentos ao corpo dele Sim, para que ele consiga emagrecer de forma saudável. Que perfeito. são esses armamentos? Vitaminas, minerais, nutrientes que ele não consegue às vezes absorver de forma correta, para que isso seja alcançado. Então, assim, o primeiro pensamento da questão, pensando no sentido da obesidade, é essa desinflamação, né? E acho que às vezes até tem um pouco doutor, mas por que pensar tanto nessa inflamação? Vamos pensar agora nesse cara comendo. Ele comeu, chegou, não conseguiu absorver. Como é que eu vou fazer para esse paciente melhorar esse grau de inflamação? Primeira coisa é começar um pouco de mudança em estilo de vida. Às vezes o cara não consegue ou está muito inflamado, a gente consegue fazer outros tipos de intervenção, por exemplo, intervenção via endovenosa, que aí o paciente, já que ele não está conseguindo absorver bem por via intestinal, Ah, por que não entrar via endovenosa? Exemplo, paciente bariátrico, ele já tem a diminuição do intestino dele. Ele não absorve bem porque ele teve uma intervenção cirúrgica e essa intervenção cirúrgica diminuiu a área de absorção alimentar. Então, se diminui essa área de absorção alimentar, logo ele não consegue, ele mesmo já ofertando alimento, ter não um consegue aporte. comer muito Isso, mesmo, né? um aporte de nutrientes. Então, assim, para esse tipo de paciente, eu preciso fornecer tratamento endovenoso para ele, porque ele já vai ter algumas doenças crônicas associadas a anemia, hipovitaminoses. Então, assim, na nutrologia, como em qualquer área da saúde, todo o tratamento ele tem um direcionamento e uma especificidade para cada paciente, né? Não é uma coisa tão generalizada. É um protocolo específico para todo mundo. Não, cada um a gente direciona de forma individualizada. Você sabe que eu vi também na internet esses dias uma frase assim: existem vários obesos desnutridos. Eu falei, né, tal. Aí, o que é a explicação disso? A explicação disso eu achei muito interessante também. Obesos desnutridos. Você fala, nossa, mas o cara come pra caramba, como é que ele é Como é que desnutrido? ele diz? É que o que ele come, né, também, né? O obeso, ele vai lá, ele come um sorvete. Qual que é a parte nutricional do sorvete? Gordura e açúcar. Zero. Não tem nada. Gordura, açúcar. Aí ele come um salgadinho, né? Sódio com, Com né? com carboidrato, conservante. conservante. Mais carboidrato e muita coisa. Aí vai lá, manda um lanche de, né, de fast food. E daí o cara, ele se alimenta extremamente calórica, né? Uma caloria extrema diária, né? Porém, não são comidas à base de nutriente. Na verdade, assim, Que é salada, né? Fruta, né? Quem é Verduras. obeso não tá ali comendo uma aveia com fruta, tá comendo outra coisa.
Na verdade, a gente chama Não, isso não de... discriminando ninguém, pelo amor de Deus, aqui nós estamos fazendo análises, né, Sim, sim. nutricionais Isso aqui. com muita ciência, né? Na verdade, a gente chama isso de calorias vazias, né? Sim, Se a gente for olhar a nossa história como seres humanos, por muito tempo a gente passou como colhedores, né? Então a gente sim, passava muito tempo de restrição, ou seja, sem se alimentar, e o nosso corpo era treinado para isso. E não existia comidas industrializadas como tem hoje, né? Esses industrializados, embutidos, etc. O nosso corpo passou milhares de anos como coletores, comendo só coisas da natureza, e de repente, nos últimos anos, que é muito recente, sim, você tem esse tipo de comida sim. que é inventada pelo ser humano, mas o nosso organismo não entende. E aí vem todo esse problema associado a uma urbanização, ou seja, você se movimenta menos, você não tem restrição calórica, É, e aí você acaba acumulando muito, né? Aí a sim, gente pode chegar na caloria em si, né? Esse acúmulo exagerado de calorias, seja ela diversa e muitas vezes associada a carboidrato, te leva à inflamação, ou seja, é até comer verdade. demais é estressante. E esse estresse nutricional, ele acaba inflamando você como um todo. E aí a Sim, gente chama a obesidade como uma inflamação de baixo grau. E aí está associada a diversas doenças, né? E aí sim, poxa. aquilo que você falou, só para terminar. O intestino, se você inflama todo o seu corpo, seu intestino também é uma área que vai estar inflamada, Uhum, que vai diminuir a metabolização e a absorção de micronutrientes e sim, macronutrientes, né? Diga-se passagem, minerais, vitaminas, carboidrato, proteínas, né? Que a gente não come proteína, a gente come alimentos que têm proteína, sim, sim, correto? diretamente é. E como a gente segue, estamos falando sobre nutrição também, eu queria falar, vocês, na clínica SUS, vamos falar da clínica também, que está para ser inaugurada, né? Correto. Então, foi bom a gente ter feito esse podcast antes, só para a gente seguir uma linha aqui também da clínica. A clínica chama, para quem está em casa, chama Clínica, né, Instituto A2, que vai ser no prédio ali empresarial Delmont, né? Isso. E na rua Senador Vergueiro. Então, para quem quiser procurar, né, o Dr. André, apesar que tem as Com redes certeza. sociais deles, no Dr. André Ademir, que depois a gente coloca lá também, nós vamos marcar aqui eles nos posts desse episódio de hoje. E na clínica, como a gente falou muito sobre obesidade, Correto. é, vocês vão usar linhas hormonais? Como que vocês vão tratar um pouco uma obesidade lá para os seus pacientes, os seus clientes? Bom, Como seria essa linha? acho que minha linha e a do André a gente é muito parecido, né? Perfeito. Isso que foi uma das maneiras afins para estar se juntando e tratando o paciente da melhor forma. Só que assim, o que nos uniu, o que a gente quis trazer de diferente para a Limeira é a questão de resultado, né? Então assim, o que a gente vai tentar colocar aqui em prática para que isso aconteça? Bom, primeira coisa é associar nosso atendimento a alguns outros profissionais que vão estar à clínica, porque o médico nutrólogo ele não atua sozinho, ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um próprio nutrólogo que está ali, Perfeito. ele precisa de talvez um paciente um pouco mais ansioso, ou a obesidade já por si só já tem fatores ansiogênicos e depressivos associados, então assim, um psicólogo, talvez um psiquiatra. Então, a princípio, a gente vai associar outros atendimentos para esse paciente. Mas, Tá. no geral, atendendo tanto a parte de nutrologia e juntamente com o nutricionista, né? Porque Perfeito. há um pouco de diferença, né? Então, assim, aí o paciente vai passar pela gente, a gente vai fazer o atendimento, todo o atendimento relacionado desde a parte do sono, porque a gente vai tratar esse paciente, Importante. porque a gente acha que o sono não é importante, mas é quando vai voltar toda aquela parte hormonal, melhorar os seus ganhos diários, fazer você estar disposto no outro dia, fazer toda a parte hormonal estar funcionando de forma eficiente, para que no outro dia você consiga exercer o que você quer exercer. Então, às vezes, o paciente não consegue ter um dia muito, muito aproveitado por conta disso. Que às vezes o sono dele está alterado. E isso o médico vai estar identificando. Diversos exames, conversas, anamnese, Claro. polissonografias, Na verdade, que até o emagrecimento é um conjunto, que um nem você acabou de conjunto, falar, né? um conjunto. E assim, o médico nutrólogo entra quando? Para entender
esse dia a dia dele e tentar adaptar da melhor forma para que ele consiga seguir. Não existe a dieta errada, existe a coisa você conseguir adequar ao dia a dia do paciente. Não adianta eu, Ademir, passar a minha dieta para você, Claro. porque você não vai conseguir adaptar ao seu dia a dia. E vice-versa. Sim. Então você vai falar, ó, Ademir, de manhã cedo eu não consigo acordar, eu consigo acordar a tal horário. E aí vai depender de cada paciente, Sim. tá bom? Por isso que o tratamento em conjunto com outros profissionais, principalmente o nutricionista e o psicólogo, é um dos focos da gente. Só uma pontuação, então, como eu estou para ir conhecer ainda a clínica de vocês, o instituto, então realmente vai ter outros profissionais, Sim. vai ter o nutricionista, porque até então eu não sabia, né, se eles iam estar abrindo praticamente um consultório ou seria uma clínica, né, que nem agora a gente está conversando, conhecendo agora. Pô, legal. Então vai ter provavelmente mais profissionais, né, ou Isso. psicólogo, que a gente falou, provavelmente, ou nutricionista, sei que com o tempo vai agregando mais profissionais, né? É. E então a ideia suas é ter mesmo mais profissionais relacionados lá na clínica. Isso. O instituto, ele Desculpa perder a linha também Não. É porque assim, a princípio, o Não, que a gente vai. mas pode falar. A princípio, a gente vai colocar tanto eu quanto o Andrei e um nutricionista. Perfeito, claro. Porque a gente vai estar identificando Sim. esses distúrbios do paciente, vendo a necessidade calórica para esse paciente e juntamente com o nutricionista, que é um profissional que Sim. está associado a mais prática com relação Ao alimento. ao alimento em si, a adequar o paciente, fornecer vários tipos de cardápio para esse paciente. Esse é um lugar de educação também. Então, assim, Esse paciente aprender e ver a importância da saúde dele, né? Vai ser um espaço de acolhimento. Lá não vai ser um espaço em que a gente vai criticar alguém, né? Não, Porque muitas claro. vezes você vai num profissional e ele fala assim, você é preguiçoso. Isso não existe. Até porque eu era obeso, né? E eu entendo a dor de um paciente obeso. É um paciente que é cansado, é um paciente que ronca muito, é um paciente que tem uma fobia social, ou seja, às vezes tem um evento para ele não vai, ele se afasta. Então eu tava desse lado. Entendo. Então eu entendo muito bem a dor desse paciente e vai da decisão dele querer modificar com a ajuda de um profissional habilitado. Eu busquei isso, e nosso instituto, ele vem, o Instituto A2, né? Ele vem para sanar isso tudo, para entender a sua realidade e adequar aquilo que você faz tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Bacana. Entendeu? E Muito aí, bom. nós, é uma coisa que é bem importante a se falar, nós somos médicos, tá? Porque muitas vezes você acha que, lá é nutricionista. Não, somos médicos que estamos criando toda uma rede de apoio com outros profissionais para atender a demanda desse paciente. Porque não tem uma fórmula mágica. Sim. Que nem o Ademir falou, a dieta que ele usa não pode servir para você assim como não serve para mim. Porque cada pessoa é uma pessoa com cultura, com individualidade, com gosto alimentar. tem toda uma Metabolismo diferente. metabolismo diferente. Isso aí tudo a gente olha para ver o que está precisando ser reajustado ali para ele ter performance, para ele melhorar na vida dele, né? Não, bacana. E falando sobre ganho de massa também, a gente falou sobre um pouco de obesidade e tal, que está relacionado à perca de peso também e tal. E para hipertrofia, quem é magrinho chega lá, quer ganhar peso e tal. Eu vi que vocês também, é claro, né, vai ter que explicar para eles sobre a importância da nutrição, né, porque sem caloria não ganha também. Com certeza. Porém, vocês vão trabalhar toda a linha deles, é isso? Parte hormonal, tudo? Como que seria aí para quem chega lá numa busca de hipertrofia? Bom, a primeira Nossa. coisa que eu vejo nesses pacientes, já atendendo eles, né, é que Sim. eles têm dificuldade em comer. Isso é verdade. E muitas vezes eles não sabem treinar também. Porque hipertrofia não é só comer mais ou só malhar. É um conjunto. Então esse paciente ele precisa estar em superávit calórico, claro, Sim. com a qualidade. Com a qualidade e também saber o horário que ele come. Que às vezes ele acha que, nossa, eu como bastante, mas come só no almoço No bastante, né? Aí Não. vai o dia, não come nada, né? É, Ele tem que entender isso realmente, né? normalmente, que nem o magrinho que você falou, normalmente é um cara que tem um metabolismo acelerado, de fato. Sim. Ele metaboliza tão rápido que se não tiver bem equalizado ali a quantidade de caloria certa para ele, ele não vai ganhar massa muscular. Só que aí por que o exercício se faz importante?
porque ele é o estímulo para ele ganhar essa massa muscular, né? Por exemplo, se você tomar 20 gramas de whey protein, não precisa whey protein, pode ser alimento normal mesmo, que tenha proteína. Mas eu vou dar um Sim, exemplo para você. Se você tomar 20 gramas de whey protein, na circulação vai 55%. entendi. E aí o que você vai usar normalmente desses 20%, normalmente é 2 gramas ali para Sim, construir massa muscular. Isso está associado a uma alimentação com superávit calórico, esse estímulo neuromodulador do exercício físico, a um sono, que muitas vezes esse paciente pra quer ficar à noite, recuperação, né? Que a Com gente... certeza. e os hábitos de vida. Se ele fuma, se ele bebe, né? Sim, Então, assim, você tem que olhar tudo isso para ver o conjunto para ele ter hipertrofia aí, né? isso é verdade. Isso É é verdade. justamente o que o André estava falando, né? O principal na questão da hipertrofia é o superávit calórico, né? Mas assim, a gente tem outras coisas que tem que estar vendo isso aí. Não é só em uma refeição eu conseguir te dar a quantidade de calorias do dia, né? Claro, claro. Isso vai ter alterações hormonais que não são benéficas para quem quer uma massa muscular e um crescimento de qualidade, né? Porque a gente sabe que alimentos pontuais e com a quantidade muito altas e rico em calorias que não são bem Não sei. programadas, acaba tendo aumento de insulina, picos de insulina que não são tão bons no sentido de você estar aumentando a massa muscular de forma gradual e com qualidade, né? Sim, Então, você evita isso e dá esse estímulo de picos de insulina em sim. alguns momentos que são importantes. Então, assim, não vamos demonizar o carboidrato, não vamos Claro, demonizar, claro. porque ele é Para quem é jovem ainda, que isso, tá tudo em dia, né? claro, com certeza. Então, assim, o cara que quer hipertrofia ipsiliter, ele tem uma estratégia específica para isso. E às vezes vai ter um pouco de calma, assim como também no emagrecimento, né? Sim. Entender que ele vai ter que comer uma quantidade para estar aumentando aquela massa muscular e que se é o objetivo dele mesmo, a gente vai adequando E isso o fator idade está relacionado muito a isso também, né? Sim. Porque conforme a idade já cai níveis hormonais, Sim. diminui a absorção de nutriente, o metabolismo fica mais lento, né? Justamente. Como é que é? Inclusive, no Instituto A2, a gente preza muito por esse envelhecimento com qualidade e dignidade. Por que eu tô falando isso? Porque esse aumento de pessoas obesas hoje, a gente tá tendo muita queda de testosterona e outros hormônios afins, distúrbios Uhum. da tireoide, que faz esse paciente hoje ter uma queixa comum, fadiga. Sim. Quem que você não vê reclamando de fadiga? Fadiga, estresse, né? Isso associado ao estresse que a gente vive hoje. A gente vive sobre muita informação, sobre muita caloria, que é comida. Sim, A gente sim. nunca viveu tanta abundância como no momento atual, Sim. né? E por que eu tô falando isso quando a gente tava falando de hipertrofia? Porque se você tem uma queda dessa testosterona e outros hormônios associados, você vai diminuir seu rendimento e muitas vezes vai perder mais massa muscular. A gente sabe hoje que massa muscular é um indicador de saúde. Inclusive, na pandemia, se a gente voltar atrás, a gente vai perceber que o número de óbitos que teve foram pessoas metabolicamente estressada, alterada, pessoas em obesidade, Sim. correto? Então, Perfeito. olha só a importância da massa muscular. Por exemplo, quando você tem acima de 30, 40 anos, a gente sabe que tem uma queda natural de 1,5% por aí. 1,5 a 2. 2%. Então, A cada aí a ano. gente começa a falar de Poxa. sarcopenia. Todo mundo acha que sarcopenia só vai acontecer quando a pessoa tiver idosa. Idoso mesmo, né? né? Mas não. E você tem que fazer uma poupança muscular para chegar nessa terceira idade com qualidade. Sim, Você podendo curtir a vida dos seus filhos, curtir a vida do seu neto, né? sim. Até falando em obesidade, essa gordura visceral, ela é inflamatória. É Ela verdade. inflama, mas o intestino tem. Hoje a gente fala, por exemplo, de gordura no fígado, que é a esteatose hepática é o nome Uhum. técnico, né? Como Sim. é que trata isso? Isso aí é excesso de caloria. Leva esse Sim. estresse, essa alteração metabólica e vai diminuindo essa massa muscular pela essa inflamação que vocês tinham puxado lá atrás. Sim. Resistência insulínica, né? Sim, sim, com Então tá tudo certeza. associado a essa perda de massa muscular. E a gordura abdominal é completo, né? É complexa, né? Tipo, E assim, tem até gente que é magro, mas tá com a gordura abdominal avantajada aumentada. também, né? E puxando até o gancho que o Andrei falou sobre a questão hormonal que vai decrescendo no homem e na mulher com a questão da menopausa, climatério, que é o nome mais correto, né? A gente não é levado tanto a sério, o homem não leva tanto a sério essa diminuição, assim como a mulher dá um pouco mais de importância a isso Sim. nessa reposição, né? Sim. Então, assim, a mulher quando tá tendo
essas diminuições desses hormônios dela, se tiver indicação e não tiver nenhum tipo de contraindicação, isso é avaliado por um médico, é, deve sim repor, né? Porque assim, Claro. a qualidade de vida, sono, irritabilidade, massa muscular, quantidade de gordura que acumula em a região abdominal com uma mulher. Quem nunca escutou, às vezes, uma colega, uma amiga falando sobre isso, ó, tá difícil, às vezes não consigo diminuir a pochetinha ou a barriga em si, né? E também com o homem, como o Andrei falou da questão dessa diminuição da massa muscular. Se esse hormônio tiver baixa, testosterona ou qualquer outro que seja, por que não repor? Entendeu? Sim, Então, tirar um pouco dessa demonização do hormônio em si, que é um nosso aliado, né? Um sim. aliado para melhorar a massa muscular, que a gente já viu que é fator de doença para diversas situações, ou até para recuperação em situações que a gente esteja doente, né? Sim. A gente viu isso Hormônio muito baixo pode acarretar mesmo, né, no com homem, né? certeza. Eu vi alguns outros médicos também falando sobre exatamente isso que vocês estão comentando. Que às vezes deixar por muito tempo a queda, a parte hormonal masculina muito baixo, também pode até trazer os problemas, né, cardíacos, algumas coisas. Tem um estudo que ele mostra que com a deficiência de testosterona, não é só a obesidade que está associada. Está associada a diabetes, essa perda de massa muscular, e pode estar associada até quadros depressivos. né? Também, verdade. E aí, a disfunção erétil, ela tá lá no final. Todo mundo associa testosterona à disfunção erétil, mas ele é um verdade. dos últimos. Até essa pessoa ter problemas de ereção, ela já ficou sem energia. A pessoa começa a andar, ela acorda e não tem vontade de fazer nada. Olha só que uma deficiência hormonal pode trazer a uma É pessoa. verdade. E aí ele vai ganhar um antidepressivo e ninguém olhou a parte hormonal dele. Isso é verdade. Você tá Antigamente tem Que muito vai isso. piorar justamente um dos fatores que é a ereção do homem, né? Dependendo da situação. Sim, Não demonizando nenhum tipo de medicamento, eu acho que os medicamentos estão aí para Pra- ajudar, e tanto antidepressivo, quanto hormônio, sim. quanto qualquer tipo de alimentação em si, tá aí para trazer alguns tipos de alegrias pra gente, que a gente também deve apreciar, né? Então é isso, Na eu acho que não verdade, o hormônio, tem... ele te traz sentido à vida, viu? Isso. Ele te traz, porque eu escutei de uma paciente minha, mulher, na menopausa, que chegou para mim falando que não acreditava que existia depressão até chegar no período da menopausa. E ela tinha passado por outros médicos, e outros médicos falaram, não, só uma fase, vai passar. Cara, olha a importância de hormônio na saúde de uma pessoa, seja ele homem ou Isso é mulher, verdade. É verdade. entendeu? E muita gente não sabe, mas homem tem fogagem também, tá? É difícil encontrar homem que nem que calorão, mas homem tem também. Pela deficiência hormonal, pelo envelhecimento que é comum. E você condenar, né? O É, paciente a tá passando por isso, sendo que a Sim. medicina tá aí para pra ajudar. Para ajudar. ajudar a recuperar, né? Então é verdade. uma coisa sem sentido, acaba ficando... Sim, sim. Não, mas eu vejo que hoje realmente está em alta. Eu acho que vocês estão entrando na parte certa, né? Que é essa parte integrativa. Hoje, em particular, eu também faço uso da parte integrativa, né? De Legal. bastante vitaminas, nutracêuticos também. E para evitar, né? Um envelhecimento e tal. E o fator idade sempre acaba pesando, né? Cara, Hoje eu tenho 46 anos. Ó, Então, não, tá jovem. obrigado. E é claro, a gente sabe da importância da alimentação. A alimentação acho que é uma das mais difíceis depois de regrar, porque até que tomar algumas cápsulas não é difícil, mas o fator da alimentação é difícil. Mas vocês comentaram também que vocês vão fazer até a questão de chip também, né? E o que teria de implante de hormonal, né? Chip, que eu falo chip hormonal, né? Tem gente que fala implante hormonal, chip hormonal, que é a questão do implante hormonal. Vocês gostam dele? Acham assim bem eficaz? É mais importante para as pessoas. O nome em si, né, acaba que foi mal interpretado pela mídia por conta disso. Mas assim, é mais uma via, né? É mais uma via, assim como endovenosa, que você faz na veia, que você vai no hospital e toma, que o médico te passa para ir para casa e você toma o antibiótico em casa e a dipirona em si, o analgésico. Só que ao invés disso, você vai ter uma via subcutânea, né? Percutâneo. Onde
esse elemento vai estar sendo liberado aos poucos, Uhum. tá bom? Então, assim, tem alguns estudos que já mostram a questão da estabilidade da liberação hormonal, e eu acho que isso é importante diferenciar entre um e outro, porque acaba que na injeção, né, você tem um pico, né? Então, eu te dou o medicamento, ele tem um pico plasmático, e esse pico é como se fosse pense num morrinho, ele sobe, depois desce. Acaba atendendo a você, e a gente consegue ajustar da melhor forma assim. Uhum. Só que existem outras formas terapêuticas que são Claro. mais estáveis, né? Que é a Claro. parte do implante que você está falando. Sim. Que entra como via de pellet, que são os absorvíveis, né? Uhum. E as vias não absorvíveis que você consegue fazer também. Então, assim, nada mais é do que uma forma de você ofertar o medicamento que Claro, todo médico claro. acaba colocando. Teve amigos meus, eu tenho um amigo meu que ele emagreceu mesmo porque ele também fez um implante. Na época hormonal, tal, ele também estava com sobrepeso e para ele foi muito bom. Ele é um cara aí na faixa de 30 e poucos anos e ele sentiu um bom resultado também. A única questão, né, cá entre nós, não quero pôr ninguém em chave aqui, mas é que tem um custo também agregado um pouco diferenciado, né, a questão do implante, né? O custo é um pouquinho diferenciado, né? Apesar Então, de o implante ter nascido aí para década de 30, de 1930, ele envolve um custo a mais pela tecnologia que ele traz. claro, Ele é mais cômodo, né? Então você vai botar no subcutâneo e isso vai durar aí por 6 meses. Você não sim, vai ficar tendo que se preocupar em tomar medicação todos os dias, tendo o mesmo efeito. É uma, é uma via que a gente vai entrar em conjunto, uhum. para decidir se aquela para você também é a melhor naquele momento, correto? Então ele chega a durar 6 meses no corpo, um tratamento? Pode, Isso. pode chegar, O Pode absorvível, ser. sim. sim. Isso vai depender muito da grau de atividade que você tem, né? Por exemplo, o cara que faz muita atividade física, malha, corre, Que claro, ativa muito a vai circulação, de acabar repente. diminuindo um pouquinho. Chega de 5 a 6 meses, mais ou menos. Quem tem mais gordura, dura mais o implante? Porque a gordura vai ter pequenos vasinhos capilares ali, né? E quem é mais magrinho já tá ali, né? Eu não entendo essa parte. Você acha que para quem já é mais magrinho, que é atleta, geralmente, que você falou, você acha que absorve mais rápido o Sim, implante? com certeza. Tem uma absorção mais Quem rápida. tem uma quantidade de gordura menor acaba absorvendo um pouco mais Um rápido, né? pouco, né? Um pouco mais. O grau, a diferença é coisa de meses, um mês e meio, a mais ou a menos, né? Claro Entendi. que depende muito da individualidade da Claro. pessoa. Isso. Cada medicamento ele vai reagir de uma forma. Sim, sim. A gente não consegue dizer. Mas eles são projetados, programados para durar até 6 meses. Até 6 meses, perfeito. Que nem o Ademir falou. Se a pessoa for um atleta, um cara que se movimenta muito, a Tá. tendência é ele ter uma meia-vida menor. Sim, sim, um É. pouco menos. Agora, se a pessoa vai mais na manha ali, consegue perdurar mais. Mas aí, qual é o legal do implante? Tá. Porque quando vai chegando em 6 meses, o paciente já começa a queixar. E como ele colocou Já não tá tendo, não é mais não aquela tá mais aquela performance de coisa. repente. Então, como ele colocou há 6 meses atrás, ele esqueceu que ele tinha colocado, ele vai, pô, esse aqui me fez bem. E até a Sim. obesidade, ela diminui a testosterona, como a gente vinha falando. Isso é legal. Tem estudo mostrando hoje que leva a esse hipogonadismo, né? Essa Entendi. diminuição da produção de testosterona. E ela vem como aliado, ao ponto que seu amigo emagreceu. Sim, sim. Porque, lembra que eu falei? O cara fica sem vida, cara. É verdade. Ele não acorda e não tem vontade de fazer. Então, às vezes ele vai ser um estímulo que ele precisa para começar a fazer atividade física. E eu não tô falando que vai precisar muitas vezes entrar com hormônio, Claro, claro. correto? Isso fique bem claro. Sim. É que Não tô nós falando estamos fazendo perguntas sobre isso, Claro. mas não que. vai que Exatamente. alguém me interpreta mal, né? Sim, sim. Mas que o hormônio em si, ele não pode ser demonizado. Ele tem que ser olhado como um aliado, uma coisa Sim. que você produz de forma natural, que se tá baixa, ele tem que olhar onde foi que deu errado para poder ajustar isso e Claro, ele claro. viver Olhar a plenamente. necessidade, né, de Sim. cada um individual. E existem estratégias, né? Além Sim. da reposição específica em si, que dá para você melhorar esse hormônio. Atividade física é uma, alimentação é outra. Se você fizer Sim. um exame de um paciente sedentário e ele mesmo pós, você vai ver que vai ter aumento dessa Só- testosterona. Só com melhora de hábitos, Só com né? melhora de hábitos.
E Doutor às vezes melhor. não precisa. Ou se Sim. realmente precisar, que tem indicação, faz. E o que são os não absorvíveis que você falou? Os não absorvíveis, né? É o que chama de silásticos, né? Eles são de materiais materiais sintéticos e ele fica no corpo da pessoa e ele não é absorvido com o tempo. O que que ele faz? Por que que ele demora mais? Justamente por não ser absorvível. Só que em segunda instância, às vezes você precisa fazer a retirada desse material. Então Entendi. você coloca Mas eles são secretores hormonais também? secretores hormonais, só que dura um pouquinho mais de tempo. Ele Entendi. dura cerca de 1 ano. Poxa, Só entendi. que tem a questão do inconveniente de ter Tem que que tirar retirar. depois. Então, às vezes, você Entendi. tem que cortar e retirar. É uma cirurgia simples e minimamente invasiva, mas é um incômodo que depois tem que tirar. Eu já fiz também tanto um quanto o outro e prefiro manter só por enquanto com os absorvíveis, mas é uma opção também para fazer, Bacana. porque você não tem um posterior de ter que ir lá, ó, doutor, tem que tirar, incômodo, cortar, ficar um tempinho. Claro. Então tem essa questão, né? Dura um pouco menos, também o valor acaba sendo um pouco menor se você comparar com o silástico, né? O silástico acaba sendo um pouquinho mais caro, só que tem esse inconveniente depois de retirar, né? Que Entendi. também tem. Bacana. Desse outro não absorvível, assim, eu acho que eu nunca Terminou. nem conhecia, nunca ouvi falar. Isso. A maioria dos médicos, dos profissionais estão preferindo não utilizar, porque você tem que colocar e depois tirar de novo, né? Entendi. A tecnologia dele é para ter essa duração de 1 ano. Ao invés de muita conversa ali, você consegue colocar, mas a gente prefere o absorvível mesmo. Sim, A sim. pessoa chegou, vai e Até coloca. para o Mas é isso. cliente mesmo, né? Que nem vocês falaram, não precisa ter, né, ter um incômodo ali futuro, Claro, né? claro. Não, E perfeito. assim, até para tirar um pouquinho da cabeça do pessoal, é que tem muito isso como se fosse uma via de administração muito nova, né? Mas não é tão nova em si, né? Foi muito estudado por um baiano, né? Elcimar Coutinho, essa parte do silástico. E é uma referência na parte de endocrinologia do nosso país. E é estudado, é referência no mundo inteiro. Olha que bacana. Então, assim, depois até uma fonte a pesquisar, porque tem diversos livros sobre isso, e estudos sobre reposição hormonal feminina, com silásticos e o benefício disso, tanto para diversas doenças, endometriose, a doença, por exemplo, ovário policístico e várias doenças específicas da parte Sangramento uterino feminina, normal, né? sangramento uterino, metrorragia, o paciente tem muito Foi, sintomas disfóricos, né? foi descoberto por um baiano, né? Um brasileiro. Olha só que Que é o legal. A gente Simacote. acha que não tem muitas vezes tecnologia no Brasil, acho que vem tudo de fora, mas Que bacana, um né? baiano descobriu a Tudo gestrinona desse. que demonizaram como chip da beleza pelos seus benefícios aí androgênicos, muitas vezes de ganho de massa muscular. Puxa Só vida. que ela foi criada para essa Então doença o ginecológica. estudo dele é em cima da gestrinona? Sim. Sim. Gestrinona. E gestrinona pode ser tanto para mulher quanto para homem? Para Só- quem está em É mais casa? para homem. Hã? Porque é um progestagênico, né? Ela é para mulher. É para mulher. Ela- Para a, indi- mulher. a indicação Isso, dela é para mulher com problema ginecológico, por exemplo, Tá. associada ao hiperestrogenismo. Endometriose, mioma, adenomioma. Eu vi muita gente mesmo na internet, eles falam, né, o nome é gestrinona, que Isso. é chip da beleza que eles falam, né? Eles Ma- falam isso por causa do emagrecimento, ele não deixa conta fazer conversão hormonal, Por conta do resultado final, né? final. Porque assim, uma mulher que chega no meu consultório, no consultório do Andrei, e ela tem indicação possível de uma gestrinona, ela tem indicação porque ela tem doenças que vai beneficiar ela nesse sentido, como a gente falou diversas agora, endometriose, sintomas disfóricos são aqueles sintomas da mulher que quando está entrando na menopausa, sangramento. Entendi. Então assim, você tem indicação clínica, a gente entra com ele. De benefício final, ela tem a melhora da composição corporal, porque ela é um antiestrogênico e acaba melhorando um pouco a testosterona dessa mulher, resultando num benefício, tá bom? Entendi. Ela é um antiestrogênico e também tem funções androgênicas. Entendi. Androgênicas e anabólicas, né? Isso. Sim. Então ela tem essa melhora da composição corporal por causa desse efeito da gestrinona, mas não porque nós médicos vamos indicar para isso. Sim, claro. Então ela acaba ganhando mais massa muscular e diminuindo massa de gordura, melhorando a composição corporal como todo, ganhando mais Entendi. força, né? E aí é um Perfeito. benefício, fala aquele extra,
né? Sim, Que como muitas mulheres tiveram benefício, aí vamos lá. Como muitas mulheres tiveram benefício, começaram a se falar, sim. só que nem eu falei, ela tem o efeito androgênico. Qual é um dos efeitos androgênicos? Aumento de acne. Então, a indicação pelo médico habilitado tem que ser muito bem vista. Sim, Porque pode ter esse erro e a pessoa às vezes se frustrar porque não é indicação para estética. sim, E às tudo vezes bom. não é nem a primeira opção, né? Se colocou como voga por conta dos resultados finais. Mas existem outras estratégias que fazem a mulher melhorar a composição corporal sem Sim, precisar de uma gestrinona. Talvez outra coisa associada, melhora da alimentação, melhora de outro tipo de hormônio, claro. indicações específicas que não seja a gestrinona em si. Porque existem contraindicações, né, para o uso da gestrinona e tem que ser observado isso para não se banalizar o uso e cair na situação que já teve aí Sim, diversas sim, situações que infelizmente. pessoas não foram tão felizes com o uso dela. Claro. Mas é isso, aí é olhar o paciente de forma individual e indicar de forma certeira, né, para tentar ajudar esse paciente. E a academia, mudando de assunto, parte pessoal agora suas. Vocês são relativamente jovens aqui e até o Dr. Andrei falou que ele emagreceu, né? E você pesa quanto hoje? Desculpa a pergunta. Hoje eu tô com 84 quilos. Poxa, então você perdeu aí mais 10 quilos que você comentou. Na minha primeira leva ali, né, e inclusive é bom se falar isso aí, que eu tinha um certo desconhecimento e um preconceito com medicações para tratamento da obesidade, para ajudar Entendi. nesse processo de emagrecimento. Inclusive, pessoal, é bom se falar que essas medicações elas vão acelerar o seu processo de emagrecimento, mas você tem que procurar um profissional da saúde para fazer você emagrecer e não só perder peso, perdendo tanto massa de gordura quanto massa Massa muscular, muscular. que nem eu já Sim, falei antes, sim. massa gordurosa. É porque É, perder peso, né? perder peso vai perder Para quem tudo. está em casa, que o doutor André falou, para quem está em casa aí, perder peso, porque num processo de emagrecimento tem muita gente que perde peso na balança, mas acabou com a massa muscular Isso. e Isso. continua com a camada subcutânea gordura ali, ou entra, E às né, vezes até piora, né? visceral. Às vezes até piora o metabolismo e entra na questão Eu vi de reganho, né? Eu vi tu falando mais Sim, cedo, aqui eu vou falar da atividade física, mas eu vi tu falando mais cedo, por exemplo, tem pessoas no corpo magro hoje que são obesas. sim, sim. Porque se você botar no exame que vai ter na clínica, na bioimpedância, fazendo essa avaliação corporal, você vai ver que a quantidade de gordura é maior que de músculo. É, o percentual, né? Sim. E é, Maior E de aí a gente gordura. chama é isso de magrinho. obesidade sarcopênica. Hum, Então, a estratégia para esse paciente é diferente de uma outra pessoa que está com sobrepeso e obesidade, que tem uma grande quantidade de massa muscular. A gente precisa fazer essa paciente ganhar peso, bacana, mas à bacana. base de músculo. E aí a gente Sim, tem estratégia personalizada para esse paciente. Mas beleza, vamos lá. isso é bom. Já viu? A produção, já põe alguma coisa de corte aí para quem quer perder gordura sem perder massa muscular também, que é importante aí para quem tá em casa. Não, é beleza. Bom, Vamos lá. musculação, né, que você perguntou. Sim, Eu comecei a fazer musculação em 2021. Não gostava, porque eu sou um cara que sempre praticou capoeira, eu pratiquei Muay Thai, dancei até break dance. Eu sempre gostei mais disso, uma coisa mais movimentação. sim, Hoje em dia tô até fazendo jiu-jitsu, eu e o Ademir aqui. bacana. Mas a partir do momento que eu comecei a entrar na nutrologia, e a nutrologia mudou minha vida, por isso, eu comecei a entender o benefício da musculação, Sim, correto? De fazer essa poupança muscular, né? E entender um valor que o músculo tem para a saúde. E aí, eu perdi peso associado a uma melhora da minha composição corporal, bacana. né? Importante. Ajudando na desinflamação. Então, esse estímulo de musculação, ele faz com que você ganhe mais massa muscular, ou seja, preserve essa massa muscular. Inclusive, é bom se falar até para paciente bariátrico. Tem estudo mostrando hoje que a partir de 2 anos e meio a 5, esse paciente ele tem déficit nutricional associado, às vezes, a sarcopenia e osteoporose. Que é Ou essa perda seja, de massa muscular. olha só a importância de uma musculação. Sim, Ela sim, previne até perda de massa óssea. Então, a mulher que está chegando ali na menopausa, que não faz musculação, mulheres, vamos fazer. sim. Porque você vai se beneficiar passando muito bem nessa fase da sua vida, que é o climatério e a menopausa. Porque se você Bacana. fez uma poupança legal. Sim, bacana, bacana. Isso é importante. Então, qual a importância da musculação? Ela é, assim, dá para você fazer outros tipos de exercício? Tem, mas ela é segura. É uma coisa programada. Sim, sim. É uma coisa que te faz ganhar massa muscular, que é indicador de saúde, que nem eu já falei antes. Então,
eu consegui modificar minha composição corporal com a musculação associada a outros o esporte, né, luta, etc, que eu gostava. Bacana, E hoje eu aprendi a bacana. gostar e amo, sabe. Vai Isso é ver parte de importante. mim. É. É uma base, Eu- né? É assim como o Andrei falou, pode ser a atividade principal? Pode. Por diversos anos, isso aí foi a atividade principal minha, mas eu também fiz arte marcial. Então, assim, é, se não é uma coisa que te apetece tanto, você pode fazer por obrigação, né? Para melhorar a questão da sua saúde e achar alguma coisa que te apetece. Ah, eu gosto de uma coisa mais dinâmica, como o Andrei falou. Tá aí o CrossFit, tá aí a arte marcial, Sim. diversos tipos de aula que pode ser feita. Mas assim, o benefício da musculação é essa questão da parte segura, de você ser uma coisa programada, Evitar lesão, evitar né? lesão. Então, se você tem uma situação e até uma coisa a se discutir, que a gente tinha uma coisa antiga, né? Uhum. Você pega às vezes seus pais ou um avô seu mais idosinho, o que que falava? Não, vai caminhar. E caminhar talvez não seja o melhor exercício para ele fazer. É. Caminhar tem risco de você tá lá, tá caminhando direitinho lá, toma uma queda, cai, quebra o fêmur, quebra a pelve e ele não Sim. tem massa muscular para estabilizar até um tropeço. Hoje os idosos estão entendendo, tem bastante profissional indicando para quem é mais idoso a musculação mesmo. Mas que você falou, antigamente era só caminhada. Isso. Aí ele continuava sem a massa Sem a massa muscular muscular. E e correndo abaixando o o risco peso. ainda de ter uma lesão. Isso. Eu até falei com minha mãe esses dias estava conversando comigo, e hoje o espeto no ferreiro é de ferro mesmo, né? Então ela escuta muito o que eu falo e tá me perguntando: ah, meu filho, o que é que você acha? Que ela começou a entrar no Pilates, algum tipo Sim. de. Eu vou entrar na musculação, o que que você acha de eu repor? O que que você acha sobre a creatina? Eu achei até engraçado isso, minha mãe veio falar comigo. Mas é isso, é essa cabeça que tem que ter, né? Olha que bacana. Tanto. Deixa eu dar um exemplo meu familiar mesmo. Tem uma tia minha que ela tem epilepsia desde a infância. E eu acho que tem uns 2 anos, é 1 ano atrás, acho que 2 anos. Ela começou a emagrecer demais, cara. Poxa vida. Emagrecer, perder peso, que nem eu Uhum. falei. E perdeu a base de perda de massa muscular. Ela começou a ter vários episódios de crise convulsiva. Poxa. E do nada ela sofreu uma queda, quebrou, acho que a tíbia. Quebrou o pé ali. E aí eu, cara, já tava estudando isso, consegui ver, ela tinha passado por profissionais da especialidade ali, né, de ortopedista, mas ninguém falou pra ela que ela precisava suplementar com um pouco mais de proteína, que ela precisava fazer atividade física, musculação. Uhum. E eu olhando aquela situação de longe ali, tentando dar o suporte ali, eu falei, cara, eu sei tratar isso. Ele tá passando pelos outros médicos, os médicos não estão falando o que de fato ela tem que fazer. E foi quando eu entrei com a parte hormonal, com esteroide, Uhum. pra ajudar ela. Então, eu também contratei um educador físico, Claro. não fui fisioterapeuta, mas Sim. ela tá acompanhando com o fisioterapeuta, e comecei a fazer esse estímulo via musculação, claro, né, de acordo com o que ela conseguia, Claro. e com esteroides anabolizantes, entrei com creatina, entrei com proteína, e isso aí é aquilo que a gente falou, sarcopenia. Então ela teve uma fratura óssea pela diminuição de massa muscular e tendo mais crise convulsiva. A partir Poxa do vida. momento que a gente entrou e melhorou tudo isso, diminuiu tudo. Ela começou a melhorar Melhorou a muito. saúde. Isso, ela começou a emagrecer que ela ficou com aquela face mumificada, muito magrinha. Poxa vida. E, Teve uma e perda grande. olha só como uma intervenção correta consegue aumentar a expectativa de vida. Então, gente, não vamos falar para idoso só caminhar, não. Vamos fazer para ele. Vamos dar vitamina F para ele, ferro, para ele puxar. Porque ele Sim. vai ter mais autonomia. Massa muscular está Sim. associado à autonomia Sim. de qualquer ser Verdade. humano. Verdade. Entendeu? Eu vi alguns empresários, né, pra gente. É justamente esse assunto. Empresários que eu falo assim, na faixa dos 70 e poucos anos, ultimamente dando entrevista também, sobre isso. Olha, meu ganho de massa muscular está relacionado à minha saúde, coisa que você não ouvia falar. Então, eles estão priorizando isso mesmo. Eu vi bastante gente já entrando nessa linha também, Bora mais fazer idade. outro raciocínio legal aqui. Cara, há 10 a 20 anos atrás, a pessoa que tava chegando 50, 60 anos, ele tava com uma face ali de um velho de 100 anos. Uhum. Cara, olha o tanto de pessoas empresárias, pessoas ativas, hoje Sim, que a gente tem independente, curtindo de fato essa terceira idade. A sim, gente nem, a claro. gente nem, eu acho que esse termo vai até ser mudado, cara. É, Ah, eu tô velho. Não,
Cara, você tá vivendo plenamente, curtindo, Sim, viajando, entendeu? Inclusive, uma mulher ali que tem indicação de reposição hormonal na menopausa, essa reposição vai diminuir essa perda de massa muscular. Pô, você tá numa fase que você construiu toda a sua vida profissional, pessoal, já tem filhos, às vezes nascido neto, e sim, você, pô, por que não viver de forma legal? sim. Entendeu? Claro que de acordo com a sua necessidade. Claro, E claro. com autonomia. Eu acho que a autonomia é uma coisa que assim, é primordial pro ser humano. Sim. Traz vida, né? Pô, Com certeza. Que também já reflete na parte hormonal, na parte emocional também, né? Sim, sim, é isso. Sim, com certeza. Não, bacana. Gente, eu acho que tá dando um horário aqui, né? Deu horário aí, né, produção? E tá dando um horário aqui do podcast, mas hoje foi uma conversa bem bacana, bem interessante, sobre rejuvenescimento, na verdade, né? Que reposições hormonais ou melhora da alimentação, que né, a gente conversou, é um rejuvenescimento, é saúde, né? Na verdade. E agradeço muito ao doutor Andrei, doutor Ademir, de estar vindo aí, de ter vindo aí novamente o nosso Eu que podcast. agradeço. Futuramente veria mais vezes aí, vão ser convidado para a gente estar explicando para a galera que está em casa alguma coisa sobre saúde, ganho de massa, hipertrofia. Então é isso aí, gente. Vamos aí, muito obrigado por vocês terem vindo, viu, doutor? Doutores. pô, a gente fica agradecido. Eu quero de novo dizer muito obrigado. E falar assim que o Instituto A2 tá aí para falar sobre isso, educar e É, falar de saúde de fato, né? Não olhando só medicando sintomas, mas sim olhando para a causa e fazendo você envelhecer com qualidade e sendo acolhido, não criticado, né? Então, perfeito. obrigado pelo convite e vai ter um prazer ter você lá na nossa inauguração. Com Legal, certeza. agradeço, Flavinho, eu agradeço o que convite. agradeço também e espero você lá na inauguração da nosso instituto, né? Obrigado, vai ser um prazer a gente ir lá, Para sim, com estar certeza. divulgando e também a questão de estar conversando, estando esse bate-papo. Acho que isso é contínuo, né? Sim. Acho que até a questão do nosso instituto está associado não só a uma consulta em si, mas em si um acompanhamento desse paciente. A ida, a volta, o durante, para ver como é que ele está o segmento dele, para ele conseguir o objetivo desse paciente em si. Né? Tá Mas é certo. isso, meu irmão. Muito Tá obrigado, certo. viu? É isso. Gente, obrigado. Para você que está em casa aí, curte, manda para um amigo aí. Esse bate-papo bem interessante com o doutor Andrei, com o doutor Ademir aqui, que são conhecedores aqui do assunto, né, da parte integrativa. E é isso aí, gente. Quem está em casa, não perca mais os Ubicutalk aí, manda para um amigo, começa a seguir a gente lá no Instagram e no YouTube. Um abraço.